Mulheres que edificam. Estamos agora quase no final do testemunho da missionária Andréa Guimarães. Ela está conosco hoje do Rio de Janeiro. O seu testemunho, o meu testemunho, o testemunho dela edificam muitas vidas. Porque às vezes você está passando por um processo que você acha que não tem solução. Mas nós queremos te dizer hoje, né, André? Sim. Que há solução. Há esperança. Que sempre há esperança para aquele que espera, né? Que confia que vai achar esperança. Então agora a Andréa vai terminar o testemunho dela, tá quase no final. Fica ligado você aí. Se inscreva no nosso canal, Ministério Célula de Vida. Ativa o sininho para você não perder nada. Porque vão vir vários testemunhos que vão edificar muito sua vida. Agora a Andréa está contando o testemunho dela, que ela está no hospital, desenganada pelos médicos, a medicina desenganou ela, ela já perdeu o segundo filho num acidente de carro também, e agora ela vai estar continuando. Daí você estava lá no hospital desenganada pelos médicos. E aí eu pedi, né, o Babalorixá mais famoso, fazer uma oferenda para uma entidade que eu acreditava que essa entidade ia me curar, que é o Mulu, que segundo lá a crença do candomblé é o deus da enfermidade, que cura, entendi. né, coberto de folha, coberto de palha. E aí ele falou que não adiantava porque já tinha sentença para mim que era morte. Ah, tu já estava com a sentença de morte, pelo lado de lá, né? É, que eu já tinha. Aí a medicina também já estava me dando lá a sentença do laudo de morte. Foi quando eu insistia, eu clamava, né, o pensamento, eu não conseguia, né, expressar. E aí essa irmã foi me visitar. Essa que dizia que me amava. E que Jesus te amava. E que Jesus me amava, ela foi me visitar. E aí ela começou a orar. E quando ela orou, né, ela falou lá umas palavras, né? A palavra era pentecostal, assim, falava aquelas palavras. Que tu não entendia nada, né? Eu não entendia, que para mim ela estava falando inglês, não sei. E de repente ela parou e falou assim, Jesus falou para mim, né, que ele vai te restaurar o teu pulmão. E ela falou que ela teve uma visão. Que ela viu um anjo. E o anjo tinha 2 chapas de pulmão na mão e era como de recém-nascido. Ai, que lindo. E aí, quando ela falou isso, ela falou assim, Jesus vai operar o teu pulmão para fazer um transplante. E nisso ela pôs a mão na minha cabeça e eu dormi, que eu não dormia. Né? Não dormia literalmente, era de noite, sem dormir. E eu dormi pela primeira vez em muitos Mas tu não dormia assim, tipo, porque tu estava preocupada que estava no hospital, ou tu não dormia porque tu era acostumada a não dormir? Antes de eu ir para o hospital, eu já não dormia. Tu já não dormia, não? Eu sempre, muito da noite, né? Eu dormia muito pouco. Eu dormia assim, de dia. Mas quando eu fui para o hospital, nem de dia nem de noite. Não conseguia dormir. Estava numa insônia. Um processo terminal, né? Ao ver humano. E aí ela falou isso e eu dormi. Glória eu dormi 6 horas. E eu nunca tinha dormido tanto tempo junto. Para mim era uma eternidade. 6 horas corrido, uma eternidade de sono. Eu nunca tinha dormido 6 horas seguidas. E quando eu despertei daquele sono, eu puxei o fôlego assim e não sentia dor, aquela dor aguda que prensava aquela falta de ar. E aí quando eu tossi, não saiu sangue. Que já estava no processo de sair sangue ali. E no dreno, que saía aquela água podre e sangue, o dreno estava sequinho.
Oh, maravilha! Aí o médico Que veio, bênção! né, me examinou, eu fiz exame de esforço, eu fiz exame. E aí o pulmonologista ficou maravilhado. Aí quis fazer um exame mais minucioso, né, uma chapa. E quando veio, ele falou assim, não é tua esse pulmão, porque é como de bebê. Ele, na verdade, ele estava duvidando, né? Ele estava dizendo, não é possível que esse exame seja teu. É. Porque tu estava morrendo, né? Porque Até ontem. Aí quando ele falou como de bebê, eu lembrei Da dela. palavra dela. Eu lembrei que ela falou que Jesus ia operar. E que ela via a chapa, né? O raio-x na mão do anjo como de um... Como do bebê. recém-nascido. E aí o médico me deu alta, né? Porque o meu pulmão... Tava bom. Tava bom, eu fui para casa. Mas eu fui para casa, o pulmão foi curado. Mas eu continuava com hemorragia. Por causa que eu tinha passado aquele processo. Sim, aquele outro processo anterior. E aí eu voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, ele falou assim, você vai ter que passar por uma segunda curetagem. Aí eu fui e passei. Aham. Mas nessa segunda, houve um acidente que ficou pedaços de um aparelho chamado cureta Ah, eu sei. dentro do meu organismo. Meu Fagulha, Deus. que provocou infecção generalizada. Jesus, quanta coisa. E interessante que até os médicos falaram assim, não é possível, a mulher chega aqui toda hora com uma coisa. Olha, quanta tentativa, né? Do inimigo E te quando acabar com eu a tua estava vida. nesse período, a minha cabeça começou a dilatar. E as vozes começou a aumentar, dizer, você vai morrer, eu vou te matar, você não vai para o outro lado, você não vou abrir mão de você, você é minha. E a minha cabeça começou a dilatar. E era muita dor mesmo. E meu lado ficava tudo cortado, de tanta dor. Eu entrei no hospital por causa dessa hemorragia. Aí falaram que eu estava com infecção nos rins. Aham. E eu comecei a urinar, era que nem uma Coca-Cola. Toda a urina Escura. aperta, sabe? E era muita dor e comecei a tomar antibiótico, não fazia efeito. Meu Deus. Nada combatia, tudo que vinha em mim, nada combatia. Porque os demônios falaram, você vai morrer. Sim, tu já estava com um problema no rim, daí já era Infecção, já tive derrame pleural. já tá, E agora, a dor na cabeça a dor agora na e o cabeça rim. que ninguém descobriu o que era. E aí fez o exame, a tomografia, e deu que eu estava com angioma cerebral. Um tumor. Mas esse tumor era flutuante. E eu me submeti à cirurgia. Aham. Mas eu não tinha quem cuidasse de mim, porque nesse período, aquele homem Que te bancava, ele ficou revoltado, né? E me deixou. te abandonou. Me abandonou. Quando tu ficou doente, ele te abandonou. É porque já não servia mais, né? Sim, claro. Já estava agora só dando problema, É, né? E já não custo. era aquela mifeta, É, né? bonita, novinha, né? E me abandonou e aí eu não tinha ninguém. Eu só tinha, e ele deixou eu naquela casa. Só que as contas foram chegando. Claro, as contas chegam. E eu não tinha mais, eu comecei a vender tudo que eu tinha. Aí vender, depois não tinha mais o que vender. Tive que abandonar o terreiro, né? Porque eu não tinha mais saúde para ir lá. Aham. E eles mesmo me abandonavam. E foi nesse período que a irmã veio e falou para mim, Jesus mandou cuidar de você. Eu falei, mas como vai Que cuidar de mim? maravilha, gente, que coisa mais linda. Como vai cuidar de mim? Velha. Pobre. Velha não, né? Tu ainda era jovem. Velha porque Não. tu começou uma vida muito sofrida novinha, mas tu era jovem ainda. Mas eu me refiro àquela senhora que eu Sim. falo assim, que eu achava. Aí um dia eu falei para ela que ela não tinha como cuidar de mim. Aí ela falou assim, antes de eu ser caseira, eu sou enfermeira aposentada.
Ela era, Enfermeira. O Senhor mandou uma enfermeira. ela era instrumentista. Trabalhou muitos anos no Hospital da Clínica de São Paulo. E ela dava o instrumento cirúrgico na mão Sim, instrumentadora. do cirurgião. E ela era aposentada. E ela nunca tinha, não precisava tocar na aposentadoria, que ela tinha o salário. Sim, entendi. E aí ela falou que o próprio Jesus falou para ela que ela ia usar Esse dinheiro para cuidar de mim. Oh, glória a Deus. E ela Que começou a amor poder de Deus vir. com a tua vida, né? É. Isso que tu achava que ele nem existia. Isso. E aí ela começou a cuidar de mim. Ela alugou um conjugado, me levou, porque ela não podia levar para onde ela morava. Sim, que ela era caseira, né? É. E ali ela começou a cuidar de mim, levava eu para fazer quimioterapia. E Então aí, quer dizer que essa tua dor na cabeça, tu tava com um tumor. isso. Tá, então tu já tava com mais um tumor na cabeça. E o rim? Ah, o rim foi tomando antibiótico, nada Passava. combatia a infecção. Aí ela chegou e falou para mim, eu estava orando e Deus me deu uma visão com uma máquina de hemodiálise. Aham. Mas o Senhor mostrava o anjo que desmontava aquela máquina. E Deus falava para mim que estava te dando livramento. Mas Deus falou para mim também que se você não é para dar glória dele para outro, Ah, porque senão coisa pior vai suceder. entendi. E aí eu fui curada do rim. Oh, glória a Deus, mais uma cura então. Ela me deu água, Mais um eu tomei. livramento. Mas aí eu atribuí a Baluaê. Tu não foi fiel Não. a Deus. Quer dizer, tu não atribuiu a cura a Não. Deus. Não atribuí a Jesus, né, Aham. Deus? Eu atribuí às entidades. Sim, claro. E aí foi quando a minha cabeça começou a dilatar. E aí eu fui Daí veio o diagnosticada. tumor na cabeça. Eu estava com tumor. E o tumor era flutuante. Eu tenho a cabeça aberta. Ah, tem a cabeça aberta para provar, né? É. Depois eu não. Você já foi, não? Aham. Então, aí fez a primeira cirurgia e ela ali orando. Aí passou a cuidar de mim. Mas mesmo assim, eu no vale da morte, a mulher falou que eu não ia voltar. E ela falava, Jesus vai transformar, Jesus vai manter ela viva. Passou, a cabeça começou a doer do outro lado. E aí fez o exame, aí falou que tinha célula. Aham. E estava formando do outro lado. Já estava dando metástase, então. É. E aí teve que operar novamente. E na terceira vez que eu fui para o centro cirúrgico, Aham. os médicos falaram assim, ó, ela não vai voltar. E ela segurou na minha mão e falou assim, Jesus, ele é fiel. Ele falou para mim que você vai ser uma missionária, Ai, glória. você vai ser do que ciclo de lindo. oração, você vai ser mulher de honra. Aleluia. Mas quando chegou no centro cirúrgico, eu tive choque anafilático, 2 paradas cardíacas, eu tive morte clínica patológica. Meu Deus. E aí eu fui diagnosticada assim, recebi laudo Aham. de óbito Sim, tu morreu. e fiquei 14 horas 14 horas. morta. E 40 14 minutos. horas morta. E E a- 40 minutos. E levaram o meu corpo para o ML. Ah, tu ficou no Porque eles necrotério Eles queriam fazer estudo. do teu tumor É, no queria- cérebro ali. Só que ela assinou como se fosse minha responsável. Entendi. E aí Porque ela já comunicaram estava te cuidando, É. né? E ela queria, e eles tinham que comunicar a ela. E Aham. ela permitia que o meu corpo fosse para estudo. E ela falou não. Não, porque o Senhor vai trazer minha filha de volta. E aí ela entrou no quarto, começou a orar e chorar e falou, Senhor, eu estou
há 18 anos orando. E Jesuano, o Senhor falou para mim, né? Não foi isso que o Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim que ela iria me suceder. Oh, glória a Deus. Né? Que ia ser uma mulher de Deus, que ia ganhar muitas almas, que ela iria aonde eu não fui, aonde meus pés. Por exemplo, um dia ela falou assim, você vai viajar muitos estados, vai andar no pássaro de aço. Eu não sabia o que era isso. Pássaro de aço, avião, Né? Eu nem imaginava. Aham. E ela falou, eu nunca andei. Eu nunca andei. E tu vai andar. Mas você vai andar. Eu nunca falei a multidão, mas você vai falar. Então, aí ela começou, quando ela estava no quarto, segundo ela, que hoje dorme no Senhor, Ah, ela já partiu para o Senhor. ela falou assim, que Deus falou para ela, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E ela levantou, municiada, né, do Espírito Santo, e foi lá no ML e orou pelo meu corpo. Glória a Deus, Colocou que mulher de fé. Colocou as mãos sobre mim e começou a orar e falar, Jesus, devolve a minha filha, devolve a minha vida. Aleluia. E interessante, eu já tinha morrido, mas quando ela começou a orar, o meu espírito voltou. Glória a Deus. E aí, o Leide falou, ela está morta. Ela falou assim, não, ele queria um sinal. E o Aham. sinal é que começou a derramar lágrima. Glória a Deus. Porque eu não conseguia Me te mover. mexer, tu estava 14 horas na gaveta do necrotério, né? Estava congelado. Eu não conseguia me mover. Aham. Mas eu estava consciente. Quando eu voltou, Tu escutava então eles falando? eu escutei ela orando e falando, Jesus, quando ela falou, Jesus, devolva a minha filha, que o Espírito volta nela. Eu ouvi, aquilo entrou no meu corpo, mas eu não Glória a conseguia Deus, me mexer. Tu não conseguia dar sinal. Aí ela começou, gritou, ela está viva, eles não acreditavam. Falou, não está, assim, vê, ela está viva assim, vê a lágrima. Aí eu senti que alguém tocou assim, falou, a lágrima está quente. Aí pegou, me levou novamente lá para cima. Aham. E lá me colocou sobre cobertor térmico, Sim. manta. Aham. E foi aquecendo o meu corpo. E interessante, quando a pessoa morre, é assim. O primeiro que gela É os pés, né? Já contaram, já ouvi várias vezes isso. O pé fica gelado, aí vai subindo, aquele gelo vai amortecendo até chegar na cabeça. E quando a gente é ressuscitado, Começa pela cabeça. aí a primeira coisa que esquenta é a cabeça, o gelo vai derretendo Oh, glória a Deus. e vai, até chegar no pé. Glória a Deus. Aí quando o pé, assim, sai aquele gelo, aí eu abri o olho. E qual foi a primeira frase que tu falou quando abriu os olhos? Quando eu abri o olho, que eu olhei assim, eu falei, só o Senhor Deus. Aleluia! Que coisa linda, tremenda. E quantos anos essa pessoa orou por ti? 18, 19 anos. 19 anos orando por uma pessoa. 19 anos de joelho dobrado por uma pessoa que mal e mal conhecia. E investiu numa pessoa que não era da sua família, não era do seu sangue, não era conhecida. E essa mulher investiu na vida dela. E você tem investido na vida de quem? Às vezes a gente só pensa na família, né? Isso. É no marido, é na esposa, é nos filhos, mas e Deus não tem um plano, um propósito para você investir na vida de alguém? Tem. E aí, quando eu fui ressuscitada, eu encontrei em Jesus a verdadeira felicidade. Eu ia te perguntar agora, então diz aonde está a verdadeira felicidade? Em Jesus.
Jesus é a verdadeira felicidade. Aleluia. Jesus preenche Graças todo a o Deus. vazio que está na vida Glória a do homem. Deus. Aleluia. Toda lacuna. Através de Jesus, a minha vida foi restaurada. Aleluia. E o Glória a Senhor, Deus. pela misericórdia, Ele realizou os meus sonhos. Eu Glória tinha a Deus. sonho de estudar, né? Porque falar corretamente, me expressar, porque eu era praticamente uma analfabeta, né? E o Senhor realizou meu sonho, me apaixonei pelas letras. Ai, que Pela coisa linda. E hoje tu leitura. gosta de ler, né? Eu sou poliglota na leitura. Né? Leio e tive a oportunidade de estudar. Os médicos falaram que, por causa das minhas operações, que eu não ia aprender assim, o beabá, ia regredir. E que tu ia ter dificuldade na fala, né? Na fala, na audição, na visão e na conexão motora. E Jesus falou para mim que Ele me levantou e Ele me deu uma mente fotográfica. Aleluia. E a mente fotográfica e auditiva. E eu comecei a estudar, ouvindo, e eu sou didática. Tudo eu aprendo. É verdade. Com o Espírito Sou Santo. testemunha. Aprende rápido, não tem dificuldade nenhuma, nem motora, nem É isso. visual, nem auditiva. Completamente perfeita. Porque quando Deus faz, né? Restaura. Ele faz perfeito. E aí, passou os anos, Jesus, eu tinha um sonho de família, e Jesus me deu uma família. Glória a Me deu, Deus. Me deu um esposo. Hoje eu sou uma mulher realizada. Tenho um esposo, tenho uma filha, tenho 2 netos, tenho dezenas de filhos na fé, Verdade. né? E pela misericórdia do Senhor, né, faço a obra de Deus e dou continuidade ao que a irmã Maria, né, Que começou. já está com o Senhor também? Que dorme no Senhor, começou. Aleluia. E Deus me deu várias mães. Deus me deu mães, irmãs, Aleluia. irmãos. Deus me deu benfeitores. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Hoje tem neto, né? Lindo. 2 netinhos, né? 2 netinhos. 2 menininhos. 2 menininhos, André. Glória a Deus. 2 meninos, 2 netos. Vive no Rio de Janeiro, como eu comecei falando, né? Que ela era do Rio de Janeiro. Vive no Rio de Janeiro com seu esposo, muito abençoado, um grande homem de Deus. E assim a gente vê como Deus é bom. Bom. Quando eu, Em a todo primeira coisa quando eu conheci a Cristo, que eu fui numa reunião, a frase que eu escutei foi essa: fazei prova de mim